a que é completamente inesperada do ser humano. Exato. É a nuance, né? A nuance de entender que no meio daquela conversa, o cliente deu uma dica que não foi verbal, de que ele tá achando meio barato o preço que eu tô pensando em dar para ele. Então eu tenho um pouquinho de margem para fazer uma proposta eventualmente maior. Ou o contrário. Eu sei que pelo tom de voz, pelo andar da carruagem, né? Pelo jeito dessa conversa, eu acho que eu vou ter que já começar uma proposta um pouco abaixo, porque aí ele vai topar. Se eu forçar um pouquinho aqui, isso é uma sensibilidade humana que vem da profundidade da conversa, né? Existem 3 tipos diferentes de inteligências artificiais, né? Que rodam meio que simultâneas. Existem automações básicas e claras, que é A mais B, né? Um chatbot antigo, por exemplo, aquele que você diz que 1, diz que 2, diz que 3. E aí você dá o gatilho discando 1, 2, 3. Ele gera algo que já está pronto. Aquilo é uma automação clássica, né? É um tipo de inteligência artificial. Existem as preditivas, que são como o algoritmo da sua rede social. Baseado no seu consumo, ele tem muitos dados sobre as coisas que você gosta e que você não gosta, e ele tem um banco de conteúdo eterno para ficar te mostrando coisas. Ele não cria nada, mas ele tem todas as informações de você e ele consegue sugerir coisas que você vai gostar, e as pessoas vão se fechando, né, dentro dos conteúdos que elas gostam. Netflix que o diga. Netflix que o diga. Né? Exemplo de inteligência artificial preditiva. Quais escolhas ele vai fazer, né? Ele tem que fazer escolhas. Sim. Né? Eu acho que a gente vai ter que mudar muito todos os processos, né? Das escolhas e da forma como as coisas são feitas. E já está mudando, é muito rápido. Essa transformação dos últimos anos, 2, 3, já está vindo como um tsunami nas empresas. Mas especificamente nessa questão que você falou, primeiro, existe uma enormidade de dados, né? Sobre isso. Sobre a última milha, sobre o comportamento de cada cliente. Está todo mundo gerando muitos dados. E até pouco tempo atrás, a gente não tinha como ter clareza e ter leitura sobre esses dados para tirar insights. Essa é a verdade. Ou custava muito dinheiro, ou custava um estudo, ou tinha que se debruçar por muitas horas. DiretaCast, o podcast da venda direta. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a um novo episódio do DiretaCast. Eu, Marcela Quiroga, aqui hoje compartilhando um tema com uma pessoa que eu aprendi a admirar no meio do caminho, mas eu já descobri que a minha admiração não é do meio do caminho, não, é antiga. A gente se conheceu num evento e olha como é bacana a gente se permitir usar os relacionamentos e fazer conexões que podem trazer bons frutos. Então, estou muito feliz de receber aqui no DiretaCast Pedro Cortella, que vamos hoje compartilhar aqui pensamentos sobre a inteligência orgânica. Então, você que está nos acompanhando, aproveita, já deixa o seu curtir, já compartilha com alguém, porque esse tema ele é profundo. E você que é empresário, que acompanha o canal do DiretaCast, pensando em informações que possam ser valiosas para sua empresa, para sua jornada, aproveita essa informação, porque também ela traz muito da nossa coexistência e faz a gente ficar maior. Então, seja muito bem-vindo, Pedro. Quer fazer uma rápida intro de onde vim para onde vou, né? O que me fez chegar até aqui nessa jornada? Pode ser, sim, cara. O prazer estar aqui, Marcela. Prazer, né? A gente se conheceu mesmo nos encontros da vida aí, né? E que bom que já está rendendo frutos, né? Frutos que ficam aí no mundo digital, né? Para quem quiser aproveitar e também participar aqui dessa conversa com a gente. Bom, eu sou Pedro, tenho 42 anos, né? Sou jornalista de formação, empresário há 8 anos também, primeiro no marketing digital, principalmente, na comunicação nas redes sociais, e de 3 anos para cá, mais ou menos, muito imerso no universo de inteligência artificial, de startups, de empreendedorismo nessa área e na área de educação sempre, né? Sou filho de professor, filho de filósofo, com jornalista. Então, o pensamento orgânico, que é essa introdução que você fez, acaba sendo a minha área hoje de
de reflexão maior, porque eu gosto de pensar o que vai sobrar para nós, seres humanos, nesse mundo em que todos os processos vão ser feitos pela inteligência artificial. O nosso encontro é uma das coisas que a inteligência artificial ainda não pode fazer, né? E tomara que demore para que a inteligência artificial consiga substituir essa habilidade de conhecer pessoas, ampliar horizontes e ampliar pensamento. Mas, enfim, nos últimos 2 anos eu também... Não mais. Nos últimos 4 anos eu tenho me dedicado a ensinar as pessoas, né? Primeiro, estratégia digital, falando sobre construção de autoridade nas redes sociais e depois... agora ensinando efetivamente a gestão de inteligências artificiais, né? Como que a gente consegue preservar o nosso pensamento enquanto a gente manipula, né, os chats da vida, os agentes da vida, porque eles têm que nos auxiliar. Essa é a verdade. Muito bom. Descobrimos 2 pontos em comum, né? Os 2 são filhos de professores e os 2 aplicam aulas. Então, welcome to the jungle. Eu fico né? muito desconfortável com esse título de professor, porque eu sempre digo que eu não tenho formação, né? Eu não fiz pedagogia. Eu sempre coloco o professor num lugar muito alto, assim, porque eu acho que é a profissão mais bonita do mundo. São os verdadeiros influenciadores, são as pessoas que é muito clichê você falar, esse país só muda com a educação, só muda com a educação, só muda com a educação. Isso é muito amplo. Esse país só muda quando a gente começar a valorizar professores, que são os agentes efetivos da transformação que a educação um dia pode trazer. Então, eu valorizo a formação de professor e eu brincava até começar a dar aula nesse curso presencial que eu estou dando na SPM, eu brincava que eu era um ensinante, né? Eu tinha até um curso que chamava Ensinantes Digitais. Chama ainda, né? Mas ele era um curso online que eu coloquei no mercado junto com o meu pai, né, o professor Mário Sérgio Cortella e a Regiane Toigo, que era de construção de autoridade, construção de metodologia para quem quer ensinar online. E você não precisa ter faculdade de pedagogia para ser professor, claro que não. Qualquer pessoa que tem um saber pode passar para outra pessoa. Mas eu acho que a palavra pode ser ensinante, né? Mas agora, lá no curso, no ambiente universitário, assim, todo mundo me chama de professor isso, professor aquilo, eu tô começando a aceitar, sabe? Tipo, aceitar, mesmo sem ter a formação, que é uma coisa muito da minha cabeça, né? Mas eu acho que, assim, se você pega, por exemplo, pessoas hoje que são chamadas de filósofos, né? Como é o caso do meu pai, de outros grandes pensadores como Clovis, como Pondé, como Karnal, grandes nomes que a gente tem o privilégio de ter no Brasil, essas pessoas, né? Leandro Carnal, que é um historiador, mas, enfim, se dedica a produzir pensamentos por aí, né? Nas palestras, nas atividades. Eles mesmos, até certa idade, tinham dificuldade com esse termo de filósofo, ser chamado de filósofo. Porque filósofo é Sócrates, é Platão, é Descartes, né? Nietzsche, se distanciavam muito disso, eles ficavam mais confortáveis com o termo professor de filosofia, ou professor mesmo, só. Depois de uns anos pra cá, eles começaram beleza, pode ser filósofo. Então, mas você sabe que uma das coisas que eu, já puxando o gancho, né, da inteligência orgânica, lendo Sapiens, para quem não leu ainda, uma leitura agradável, também foi uma coisa que forjaram na nossa cabeça, as paredes, né? O professor é o que fez pedagogia e se dedicou X anos. O filósofo é 2 pontos, abre aspas, tal. Então, eu acho legal quando a gente se permite ter a inteligência de cunhar novas visões, porque elas são relativas, né? E aí, indo para esse lado, eu já me espalho, já adoro. E indo para esse lado, exatamente do que você comentou, né? Do que me faz ou não me faz algo, como é que começou esse interesse por inteligência orgânica e essas coisas que são cunhadas na nossa cabeça, as descobertas que a gente faz enquanto humanos? Como é que começou a pintar essa... Eu vi até, ele tem um podcast, @inteligência emocional, no YouTube. Inteligência orgânica. Opa! Pode inteligência orgânica. Marcela, inteligência orgânica. Então, olha que bacana. Como é que começou esse inconformismo versus inteligência artificial e versus tudo mais? Ótimo. Começou de uma angústia.
Começou de um lugar muito ruim, assim, quando eu comecei a me aprofundar na inteligência artificial e entender que vai sobrar muito pouco de funções que hoje a gente nomeia de trabalho, né, para os seres humanos. Eu vejo uma ruptura muito grande que está acontecendo no cenário de tecnologia agora, que existe uma bolha, essa bolha vai estourar, mas depois dessa bolha, essa ruptura vai continuar. Então, hoje em dia se fala muito de inteligência artificial e a gente vai passar por um momento em que isso vai se falar menos, mas a inteligência artificial não vai desaparecer de uma hora para outra, não é uma moda, né? É uma grande revolução. Dizem da quarta grande revolução, né? E isso me colocou em xeque, me deixou muito angustiado. Eu falei, caramba, e agora? O que a gente vai fazer, né? Quem mandou ser profundo? Eu nunca tive a menor pretensão de produzir conteúdo reflexivo, filosófico. Eu sempre fui muito prático. Papum, é empresa, é negócio, a gente tem que fazer isso, não, tal. Jornalismo, né? Muito sintético. O que vale é informação. E acho que foi uma virada também, depois dos 40 anos, eu tenho 42 agora, de uma busca por sentido mesmo, de entender que a gente tem que... Eu vivi muito o mundo da superficialidade, né? Eu trabalhei mais de 20 anos... Não, 20 anos não, vai. Mas eu trabalhei 15 anos, pelo menos, com o factual, com o dia a dia, com o que é efêmero, com o jornal de hoje embrulha o peixe de amanhã. E as redes sociais vivem muito disso também. Quando eu fui empreender criando conteúdo para rede social... É muito do tema quente, é da semana, o que está acontecendo, né? A polêmica, o cancelamento da vez, né? A polarização. Isso me levou para um lugar muito ruim, um lugar muito amorfo, muito instável, assim. E esse questionamento da inteligência orgânica surgiu como contraponto mesmo, porque ao mergulhar, ao olhar as coisas com profundidade, eu comecei a entender efetivamente o que faz a diferença para nós seres humanos. E é a capacidade de presença, né? De empatia. Isso que eu ia falar. Dá uma conceituada no que é. É lógico que tem uma abrangência. Claro. Mas aqui é aquela... O que é uma inteligência orgânica? Nem a inteligência artificial eu tá sei tão conceituar, claro, né? Exatamente. Como é que você conceitua a inteligência orgânica? Inteligência orgânica é aquilo que a gente consegue... viver como ser humano e que não vai ser substituído por máquinas, na minha concepção. Ele é um tema que surge, é um título que surge justamente como um contraponto à inteligência artificial, né? E acaba que ele é um contraponto a tudo. É um contraponto à aceleração desvairada, é um contraponto à sociedade do cansaço, é um contraponto sei lá, à burrice artificial. O efeito manada. O efeito manada. Existe burrice orgânica também, né? Que é o que sobra, na verdade. É uma diferença entre a criatividade e a produtividade. Criar é diferente de produzir, né? Eu estava conversando no meu podcast anteontem com uma grande estudiosa de Nietzsche, a Isadora Petri, muito boa, inclusive, que eu não conhecia, e ela falou isso, cara, criar é diferente de produzir. E eu falei, cara, eu vou usar isso porque isso é muito bom. É muito profundo. Criação é uma coisa. Criação vem de criatividade. Criação pode surgir de uma conversa assim. Produção é máquina. Repetição. Produção é repetição. Produzir, né? E todo mundo fala muito em produzir. Você tem que ser mais produtivo. Você não tem que ser mais produtivo. Você tem que ser mais criativo, né? A inteligência orgânica tá nesse universo das habilidades que não vão ser substituídas. E aqui, puxando a sardinha para o meu peixe, né? Do ambiente de vendas, se repete muito. Inclusive, é um indicador de sucesso a produtividade. Claro. Meta para cá, meta para lá. Mas a produtividade desvairada, acelerada e burra é uma produtividade que ela dá o voo de galinha. Então, trazendo para o mundo das vendas, né? Eu vou ser produtivo, eu vou procurar grandes, né, top sellers, grandes pessoas para fazer grandes pedidos, tal. Só que um grande pedido hoje, sem apoio, ele faz o chamado, né, sell-in. Eu só vendo até ele, mas eu não faço sell-out.
Então ele não recompra, porque ele não escoou. E aí é uma burrice orgânica, entre aspas, né? Porque, de verdade, eu não fiz uma coisa mais perene. Sim. Acaba sendo essa passagem, esse efêmero. Então, eu acho super legal, puxando para as vendas, as oportunidades que a gente tem de se relacionar com pessoas, saber os níveis de capacidade dessas pessoas, a velocidade, porque às vezes a gente, para venda, vai rápido, vai afoito, elimina etapas da venda, e ela é, daqui a pouco, um voo de galinha, porque ela cai logo do seu lado e não repete. E aquela produtividade, daqui 2, 3, 4 meses, chega para uma pessoa que seja de vendas, chega como um fardo. Sim. Porque ela não atingiu de verdade um patamar, ela só fez, né? Então, super legal quando você fala isso. E como é profundo também a gente se conhecer dentro deste universo, para a gente se conhecer, inclusive, qual é a sua capacidade de criar novas soluções frente a uma rejeição de um cliente. Ó, eu puxando tudo para vendas, né? Não, mas porque isso parte, eu acho que em venda se fala muito sobre persuasão, né? Se fala muito sobre convencer o outro, sobre estratégias de gatilhos mentais que se colocam nas pessoas com um playbook como se... Beleza, eu preciso entender em qual perfil você se encaixa para adequar o meu discurso de acordo com a venda àquilo. Isso é transformar seres humanos em máquinas, né? Por mais que tenha uma efetividade, existe uma pressão, né, pela produtividade. Eu acho que no longo prazo é isso que você falou, isso esgota as pessoas, né? Se você não tem a capacidade de desligar esse modo tubarão, desligar esse modo de persuasão, você vai estragar a sua venda, vai estragar uma relação que, eventualmente, se for mais leve, pode ser mais de longo prazo. Então, nesse sentido, uma das coisas que muitos vendedores não entendem é aceitar o não, né? Eu tenho um amigo que é um dos meus mentores no marketing digital, que eu aprendi muita coisa com ele, nem tudo eu aprendi com ele, nem tudo que ele faz eu acho que eu levei para mim, mas uma das coisas que ele faz que eu admiro e que eu acho necessário é colher ou não. Né? Você tem que colher ou não. Se você tem que mandar uma mensagem e oferecer o seu produto para que a pessoa diga não. Uma vez que ela diz não, você tem dois caminhos. Ou você aceita o não de primeiro e fala, tá bom, até mais. Ou você usa uma estratégia. Aí ela vai dar o segundo não. Existem muitas pessoas que param no segundo não. E você pode... Eu gosto do vendedor que para no segundo não. Né? Que ele entende o porquê. E aí eu falo, não, porque eu não quero, porque não é o meu momento. Eu não gosto do terceiro não. O vendedor que vai atrás do terceiro não. Eu acho que ele me causa repulsa. Entendeu? Eu gosto do vendedor que vem colher o meu não, que oferece o produto, que gosta de entender por que eu não quero, mas eu não gosto daquele que insiste depois que eu explico por que eu não quero. E eu acho que muita gente de vendas tem dificuldade de entender isso. E você sabe que dentro daquele olhar da produtividade, né, há escolas de vendas, há metodologias de vendas que falam que o terceiro não, o quarto não está bem próximo do sim. Só que ele está esgotando, não é aquele momento, aquele processo. Ele está esgotando uma relação. Exato. E aí o bicho pega. Eu vou até contextualizar para quem está nos assistindo. Eu lembro que tinha uma situação de uma marca que convidava você para uma oportunidade de... Vem para um evento, vai ser segunda-feira, 8 horas da noite. Ah, mas o que vai ser? Não posso te falar, mas é uma oportunidade incrível. Ok, muitas pessoas iam e eram transformadas e surpreendidas por este momento. Mas muitas outras estavam à beira de perder o relacionamento porque se sentiam mal informadas, mal preparadas para o que ia acontecer. E aí o que eu sinto é que aquilo estava bem próximo da perda da relação. Dentro desse olhar,
a inteligência orgânica, ela não existe sozinha. Ela tem que ter 2 pessoas. Tem que ter troca. E se eu fechei a relação com você, naquele momento que eu perdi a credibilidade, não gostei desse convite evasivo, né? Deixei de ser inteligente. Sim. Porque eu tô sozinho. Ó que profundo. E as pessoas acabam sendo reféns disso, porque, cara, quem tem que vender dentro de um prazo, né? Então, existe um esmagamento da força de trabalho que faz você performar em certo período e atingir metas que muitas vezes são irreais e muitas vezes servem para esgotar as pessoas. Então, provavelmente, essa questão do fato de eu não sou o tipo de cliente que gosta do terceiro não. Se você não identificou, então, o meu perfil, né? Não adianta, né? O terceiro não vai embora. Mas, com certeza, metodologias que dizem que o quarto ou o quinto não está muito próximo da pessoa aceitar. Pode ser um perfil diferente, né? Só que eu também questiono muito da gente colocar as pessoas dentro desses quadradinhos, assim, né? Boa. Ou será que todo mundo é sempre assim? Será que todo mundo é sempre do mesmo jeito? Porque a literatura de vendas, e o marketing em si, marketing encaixa todo mundo dentro de gerações, né? Ou dentro de perfis de comportamento. Agora, eu estava vendo algumas publicações que diz que não é mais idoso, é o Note, né? Que eu nem sei o que é, uma sigla que eu nem... New Old alguma coisa, Exato. né? Eu sou Note. Você é Note. Eu sou meus 60. Então, mas é bacana, é um jeito moderno da pessoa se posicionar, assim, né? E, inclusive, o evento que a gente foi era justamente da Reinvenção 50+, né? Que a gente se conheceu. Que a gente se conheceu. Que eu acho incrível, né? Que eu acho que deve ser feito. Estamos vivendo mais, mas não sei se estamos vivendo melhor. E temos que ter empresas, negócios, trabalhos, funções, objetivos que melhorem a qualidade de vida de pessoas 50+, que serão, em muito pouco tempo, a maioria. Boa, Né? boa. Então, iniciativas como essa que a gente se conheceu da Mature, no caso, não sei se posso falar marcas aqui. Pode. Aliás, o Morris já veio aqui conosco. Ah, que bom. São geniais, eu super apoio. Assim, a nossa plataforma lá, o Saber Ampliado, que eu tenho os cursos, também tem muitas parcerias com esse público, com organizações que visam isso, porque, Marcela, a vida é muito grande para a gente viver uma vida só, né? Tem várias vidas dentro da nossa vida. Eu falei anteontem no meu podcast isso com outro entrevistado, que é assim, eu acho meio estranho a pessoa com 40+ que sabe responder em uma linha quem ela é. Putz. Ou o que ela faz. Ah, não, eu sou vendedor de... sei lá. Ou então eu sou analista de sistemas. Eu sou... Cara, com 40 anos, 42, 43... Mas... né? Eu não acho que as pessoas deveriam, pelo menos depois dos 40, ou antes, sei lá, mas responder quem elas são em uma linha só, não dá. E tem um detalhe, né? Eu também tenho que imaginar que a resposta de quem eu sou depende do contexto. Então, aqui no podcast, eu sou a criadora e facilitadora dos conteúdos. Em casa, quem eu sou a mãe da Isabela, que com 42 anos engravidou em plena transferência para o Nordeste. Isso. A Natura estava me transferindo, então lá eu sou mãe. Quem eu sou ao longo da jornada, pera lá, vamos contar, né? Passa o tricô. E aí, dentro disso, tem um ponto que eu acho que é bem interessante. Dentro desse olhar da inteligência artificial e da inteligência orgânica, que é a escuta. Eu vejo muito que, assim, se você na inteligência artificial está fazendo um agente, ele escuta o que vem de um trigger. Que, para quem não está familiarizado com isso, a gente tem alguns agentes que você precisa de um gatilho para ele fazer alguma coisa. Então, ele está lá te escutando, é o termo que a gente usa, né? Tipo, quando você, na sua casa, se você tem o produto, você conversa e fala Alexa. Perfeito. É um gatilho que ativa aquele espião ali. Agora, como é que essa escuta de uma inteligência artificial que está preparado para, exatamente dentro desse olhar, acontece A, você dispara o B, que dispara o C, e tudo é exato, e você vai dar o tal output, né? O tal ação sua, que é disparar um e-mail com uma proposta comercial. Pô, eu mapeei
ensinei a IA, né, com a IA, o agente, e ele executa isso. Pá, tá lindo. Como é essa relação com a escuta ativa que a gente tanto pede em vendas? A escuta ativa do ser humano. E aí que eu fico bugada. Se você tem os inconformismos, esse é um que eu tenho. Como é a escuta? Onde eu sei o que vai acontecer e eu estou instruída, é assim, assado, e vai sair a proposta comercial por e-mail. E a que não é exata, a que é completamente inesperada do ser humano. Exato. É a nuance, né? A nuance de entender que no meio daquela conversa, o cliente deu uma dica que não foi verbal, de que ele tá achando meio barato o preço que eu tô pensando em dar para ele. Então eu tenho um pouquinho de margem para fazer uma proposta eventualmente maior. Ou o contrário. Eu sei que pelo tom de voz, pelo andar da carruagem, né? Pelo jeito dessa conversa, eu acho que eu vou ter que já começar uma proposta um pouco abaixo, porque aí ele vai topar. Se eu forçar um pouquinho aqui, isso é uma sensibilidade humana que vem da profundidade da conversa, né? No entanto, existem 3 tipos diferentes de inteligências artificiais, né? Que rodam meio que simultâneas. Existem automações básicas e claras, que é A mais B, né? Um chatbot antigo, por exemplo, aquele que você diz que 1, diz que 2, diz que 3. E aí você dá o gatilho discando 1, 2, 3. Ele gera algo que já está pronto. Aquilo é uma automação clássica, né? É um tipo de inteligência artificial. Existem as preditivas, que são como o algoritmo da sua rede social. Baseado no seu consumo, ele tem muitos dados sobre as coisas que você gosta e que você não gosta, e ele tem um banco de conteúdo eterno para ficar te mostrando coisas. Ele não cria nada, mas ele tem todas as informações de você e ele consegue sugerir coisas que você vai gostar, e as pessoas vão se fechando, né, dentro dos conteúdos que elas gostam. Netflix que o diga. Né? Exemplo de inteligência artificial preditiva. E o terceiro tipo é a inteligência artificial generativa. Aquela que consegue absorver e se integrar tanto com dados passados quanto com dados novos para misturá-los e efetivamente criar algo novo, né? Então, a gente pode chegar num momento em que uma inteligência artificial preditiva consiga pegar nuances de voz, tons de fala e fazer uma resposta adaptada com mais assertividade, baseado num microfone que capte numa conversa alguma coisa, né? Há uns 4, 5 anos atrás, eu fui num evento dos Estados Unidos que, com uma câmera do exército norte-americano lá, estava num stand, ele conseguia tirar uma foto e saber exatamente pelo movimento... Tirar uma foto não, fazer uma filmagem minha e identificar o meu batimento cardíaco, várias coisas assim, como é que estava meu pH da água, pupila, essas coisas assim. Ou seja, com uma câmera extremamente treinada, ele via pelo movimento da camisa como é que estava o meu batimento, assim, que é algo que é usado nos soldados, né? Sei lá, o Trump, que está lá acompanhando a invasão na Venezuela, sei lá, ele sabe, é enviado para ele uma câmera no peito do agente e aquela câmera também está enviando os dados vitais daquele soldado, se ele está respirando, se ele não está, se ele está cansado, tipo como se fosse um videogame, assim. Isso já existe tecnologia para isso. Então, assim, dentro de uma conversa de vendas, a inteligência artificial vai poder pegar esse nuance também, o que é algo que assusta a gente bastante, né? Assusta, mas por outro lado também, como quando a gente fala dos inconformismos, eu vejo a parte positiva disso, sem ser poliana, é lógico. Primeiro que isso, para o mortal aqui, vai demorar um pouquinho mais, principalmente na venda direta, num varejo, claro. tal. O segundo é que há a oportunidade de eu escutar melhor agora. Uhum. Porque eu sei que daqui a pouco virá um equipamento mais sensível. Como você tem o capacete Quasar, né? Aquele capacete qual é a área do teu... Que ilumina do teu cérebro frente a uma exposição... E, na verdade, como esse processamento, assim, não é tão longe para chegar no usuário final, assim, né? Se você está com o seu celular no bolso, ele pode estar captando a conversa que você está tendo, e aí...
Você pede para ir ao banheiro no meio da negociação e ele já vai te dar um relatório de como está essa conversa, se o cliente está mais para você, mais para ele já vai... Isso está muito próximo, isso vai acontecer. Isso vira um auxílio, na verdade, né? Vira uma ferramenta para te ajudar a fechar essa venda. Então, é muito empolgante e é muito assustador esse novo mundo, né? As pessoas já colocam, né? Existe aquele negocinho que cola no seu Applaud, né? Applaud, que grava a conversa, terminando já te manda um resumo. Nada impede que ele já faça uma análise a partir desse áudio se a negociação está mais para o seu lado ou está mais para outra pessoa. Perfeito, nada impede. Perfeito. Agora, olhando para o lado do empresário que está desenvolvendo o seu time de vendas, está desenvolvendo a sua estratégia, está olhando a multicanalidade, né? Então, olhando para a venda direta, olhe para a venda direta. Tem grandes oportunidades do seu cliente conhecer mais sobre benefícios, conhecer, ter experimentação. O café no bule, né? Não, é um país continental, né? A gente falou disso da outra vez. O que a gente está falando pode ser ainda, vai demorar muito. O que vale mesmo é a confiança que você tem na pessoa que te conhece. Então, mas como é que o empresário hoje, que está nos ouvindo aqui, ele já olha esse tipo de situação e pensa, como é que eu uso ferramentas para ajudar o meu exército, o meu time de consultores, para melhorar a escuta, para melhorar a performance, para aprender o que o comportamento do consumidor hoje está levando. Então, trazendo isso para a vida como ela é. Eu, criança pequena lá em Barbacena, quando comecei a revender Natura, a média de dias para entregar um produto que o cliente encomendasse era de 17 dias. Uhum. Isso era uma média. Então, sabemos que o país é continental, mas o cliente pedir para a consultora montar o pedido mínimo, passar para a companhia ter todo a logística, média de 17 dias. Hoje, a média de 17 dias inviabiliza o negócio. Então, chegando agora na pergunta, como um empreendedor, um empresário que está olhando como ele acessa o consumidor, seja pelo canal que for, como é que ele usa boas ferramentas para fazer boas escolhas, para fazer bons treinamentos, para entender que nem todo mundo igual nas mesmas caixinhas. Uhum. E como é que ele olha isso e casa com quais escolhas ele vai fazer, né? Ele tem que fazer escolhas. Sim. Né? Eu acho que a gente vai ter que mudar muito todos os processos, né? Das escolhas e da forma como as coisas são feitas. E já está mudando, é muito rápido. Essa transformação dos últimos anos, 2, 3, já está vindo como um tsunami nas empresas. Mas especificamente nessa questão que você falou, primeiro, existe uma enormidade de dados, né? Sobre isso, sobre a última milha, sobre o comportamento de cada cliente. Está todo mundo gerando muitos dados. E até pouco tempo atrás, a gente não tinha como ter clareza e ter leitura sobre esses dados para tirar insights. Essa é a verdade. Ou custava muito dinheiro, ou custava um estudo, ou tinha que se debruçar por muitas horas. A inteligência artificial trouxe uma forma da gente mergulhar nos dados e ter insights, né? Ou seja, os cadastros dos clientes, com os questionários que eles respondem, com as interações primeiras, assim. A partir do momento em que isso tudo vira dado, a gente consegue acessar e criar essas novas estratégias muito fácil com ferramentas de inteligência artificial. Então, é esse o ponto que todo empresário tem que estar olhando. Para quem trabalha com venda direta, ao invés de aprender persuasão, as pessoas têm que aprender empatia. Boa! Tem que aprender, a ter conversas mais profundas, tem que aprender a se tornar interessante. Tem que aprender a ser capaz de ser um vendedor que não venda, né? E você sabe o que eu acho? Eu adoro esse tema, de verdade. Eu sempre fui uma aficionada por tecnologia. Claro. Eu, desde quando eu era promotora, quando eu era gerente, tem dúvida como que instala o fax? Quando a Natura trouxe o fax para os gerentes, fala lá com a Marcela, que dos gerentes é a que mais usa. Eu sempre fui ligada nisso. Então,
Minha preocupação dentro disso é que um empresário, um empreendedor, não espere ser grande para olhar dados. Isso. Porque muitos, presta atenção, você não está caindo nessa cilada. Muitos falam assim, quando a minha empresa for grande, quando ela escalar, eu vou olhar comportamento, eu vou olhar dados. Não, pode olhar agora. Claro. Pode ser até enquanto você está com um projeto no papel, e aí você fala assim, bom, que caminhos eu vou tomar? Não, e né? 99% das pessoas ainda usam inteligência artificial muito mal. E é normal isso, né? As pessoas ainda usam como, sei lá, um oráculo, um amigo, um terapeuta ou algo que pode tem o seu valor. Não estou dizendo que isso é irrelevante, mas inteligência artificial não é Google. O seu GPT não é para você ficar perguntando coisas factuais sobre o mundo, notícias. Não é para isso que... Não é a melhor forma de usar isso. Ele tem que ser um assistente efetivamente funcionando melhor quando você fornece dados. Então, a capacidade de você botar uma planilha lá e perguntar coisas sobre essa planilha objetivamente, poucas pessoas ainda fazem isso no seu dia a dia, sabe? Isso muda tudo. Isso muda tudo, né? A capacidade de você comparar cenários, fazer projeções, ter um brainstorming mais efetivo, mas não do nada, orientado, poucas pessoas fazem. Esse é o jeito objetivo certo que você faz a inteligência artificial aumentar a sua inteligência orgânica, não o contrário, né? Senão a gente só fica refém. Ficar refém, eu não sei mais fazer as coisas. Não, você tem que saber fazer as coisas para comandar melhor a inteligência artificial para você ter melhores resultados. E as empresas mesmo, 90% dos negócios de inteligência artificial, segundo o relatório do MIT que saiu no ano passado, fracassam. As iniciativas de inteligência artificial nas empresas fracassam, né? Porque existe uma vontade muito grande de aplicar, de botar para fazer, só que existem poucos processos, existe pouca maturidade, não tem prova de conceito, isso não está validado ainda em um ambiente seguro, e aí já bota na rua, aí anuncia para o mercado, não, nós botamos inteligência artificial no nosso processo de vendas, no nosso suporte, já estamos tendo resultado. Tá, nos primeiros 2 meses tem resultado. Aí a maioria dos negócios, 6 meses depois, mas começou a estagnar, depois começou a cair. Por quê? Porque o processo não está claro. E até porque a inteligência orgânica não fez as escolhas, né? Até... O humano onde é que fica o humano na participação? Cadê a curadoria? Né? Cadê... tudo que pode ser automatizado? Por exemplo, 90% das empresas estão loucos para automatizar suporte com IA. Né? Suporte já está, é uma realidade, já existem vários players, existem muitas opções. Inclusive é um serviço que é praticamente commodity, né? A questão do suporte. Então, todos aqueles call centers, todas aquelas ilhas de pessoas, aqueles prédios cheios de gente atendendo, aquilo, então está acabando, já vai acabar. Todas as empresas querem fazer esse corte de custo. Ok. Qual que é o longo prazo disso? Assim? Como que isso funciona em alguns casos, não funciona com outro? Funciona em alguns casos, mas a gente não tem ainda 1 ano, 2 anos, 3 anos assim, para a gente ter essa medida com certeza. Em muitos casos não funciona. Em muitos casos, às vezes, ainda é preciso ter um humano ou, pelo menos, uma saída que encontre seres humanos. Assim. 90% dos atendimentos vão ser atendidos? Sim. 10% pode ser o diferencial de um negócio. E se falando isso, eu estou fazendo um curso de imersão em automação, né? Vamos lá, também unir o meu orgânico com o meu artificial. E eu tive um problema com a minha trilha, a trilha que eu escolhi. A trilha que eu escolhi já me apresentava um caminho e eu fui para outro. Tá bom. Eu fiz toda a jornada da plataforma. Então, eu estou fazendo um curso de automação, de inteligência artificial e fui toda a trilha deles. Chegou uma hora que eu falei assim, eu quero falar com o humano. Eu entendi que o teu atendimento é um atendimento... Ele é capaz de fazer tudo. Tudo certo. Aliás, aprovei. A automação de vocês está super legal. O que tem por trás está de parabéns, está bem treinado. Mas... eu quero falar com o humano. E em momento algum, a leitura... porque quando a gente faz a programação, tem pede para falar com o humano, joga para o humano. E a inteligência não me jogava para o humano. Não jogava. Não jogava para o humano. Eu dei um print e mandei para o CEO.
Eu quero falar com o humano, é gatilho. Né? É gatilho, tem que ser trigger. É gatilho para transferir para alguém os 10%, Isso, né? é os 10%, onde a gente... E não me transferia. Pensa numa pessoa braba. E aí, olha que interessante. Eu já fui gestora do call center da Natura, né? 1000 PAs, que é o nome, né? 1000 PAs. Eu já vi o quão difícil é você ter padrão, assertividade. É muito difícil entregar uma qualidade, porque envolve expectativa de quem ligou para o call center. E aí, funciona a escuta ativa de verdade. E eu sei que alguns processos bem conduzidos, a pessoa passa de cabo a rabo por uma automação e nem percebe. Maioria. Tá ótimo, tá Exatamente, tudo bem. Mas o que eu vejo dentro desse híbrido? A gente até falou no seu podcast quando eu fui lá gravar. Fui lá com o Pedro, né? Que eu acho super interessante. É junção de... O mercado fala muito em human in the loop, né? O humano no processo. O humano tem que estar no processo. Ainda durante muito tempo, assim. Quando não tiver, quando a gente tem que se preocupar. E na venda direta, o que eu sinto? Que esse humano fazendo parte do processo, mas tendo melhores ferramentas, melhores trilhas de desenvolvimento, inclusive trilhas diferenciadas, porque você tem quem quer realmente ser um empreendedor e ter o seu grande faturamento. Sim. Você tem aquela pessoa que quer compor a renda, ela já é bancária, ela já tem uma atividade de manicure, ela já tem uma atividade de advogada, ela quer compor renda ou ela quer até ter os seus próprios produtos com desconto. Então, tem essa permissividade, né? Tem isso? Permissividade, sim. Para várias tribos. O que eu posso imaginar também é como eu desenvolvo segmentações para entregar a expectativa de quem entrou na venda direta com tal objetivo, né? E aí a gente entra num outro ponto, que é o de requalificação profissional das pessoas mesmo, né? Eu acho que a questão do aprendizado ao longo da vida, ele tem que ser muito forte. E eu acho que existe uma responsabilidade que deve ser das empresas, não deve ser do Estado, de requalificar essas pessoas que efetivamente vão perder o emprego por causa do excesso de automação, do excesso de inteligência artificial, assim. Eu acho que as empresas bacanas, a gente tem que olhar para um modelo de ESG, de um modelo de uma nova ESG, que seja capaz de reconfigurar essa pessoa para a sociedade, eventualmente para o mercado. Eu acho que deve ser responsabilidade das empresas isso, tá? Não deve ser... porque, tudo bem, você coordenou lá da Natura, tinha 1000 pessoas. Se essas 1000 pessoas vão ser substituídas por uma inteligência artificial, lamento, eu acho que a responsabilidade da Natura dar um novo caminho para essas pessoas. Hoje a gente vai ter que entrar nessas discussões, assim. Perfeito. Eu acredito que a requalificação profissional, a educação, o letramento digital e o direcionamento dentro das empresas, a sustentabilidade vai ter que passar por isso, sabe? A gente tem que desenvolver essas novas profissões, esses novos cargos, esses novos caminhos para que as pessoas não saiam com uma mão na frente e outra atrás, simplesmente porque uma máquina veio e está fazendo essa função, entendeu? Agora eu vou para a minha última provocação, que é como é que eu sou frente a um olhar de mercado, como é que eu... ao situacional, né? Como eu sou atraente em termos de negócio, em termos de possibilidade de desenvolvimento para esse jovem que é entrante no mercado de trabalho e que tem velocidade diferente. Ele é dopamina pura, satisfação mais imediata. Como é que eu, empresário, empreendedor, pensador, professor, me preparo para ser atraente, para que eu contribua com o desenvolvimento dele? Porque eu não posso imaginar, então, é uma geração mais imediatista, é uma geração mais dopaminérgica e eu não vou fazer nada. Como é que eu me olho também como inclusor dessa linha de pensamento e de cultura mais atual?
Eu vou responder a tua pergunta e depois vou dar minha opinião, tá? Eu acredito que essa história de que o jovem da geração Z é um desinteressado é uma balela, né? É só você entender que ele vive um mundo em constante evolução, que ninguém tem mais certeza de nada, e muito menos ele, e ele simplesmente está questionando um modelo que já não funcionou para os pais dele, ou seja, existem pessoas de 50 anos que não conseguem aposentar, a gente falou sobre isso, geração sanduíche, que sustenta os pais e sustenta os filhos. Ele vê o pai dele sustentando a avó e ele não consegue ter uma renda como o pai dele tinha com 20 e poucos anos. Não dá. Então, o fato dele questionar esse modelo do negócio, de entrar num emprego que vai pagar muito pouco, que não dá para viver, que não dá para se sustentar, é natural. Então, o olhar como empresário tem que ser, essa pessoa tem razão. Então, eu preciso, primeiro, prover condições melhores, dar o treinamento certo e entender que se o cara está entrando com 20 anos na empresa, ele vai passar por uma vida de 50 anos produtiva, 60 anos produtiva. Será que ele tem que... Eu quero mantê-lo na minha empresa 60 anos produtivo, fazendo a mesma coisa? Produtivo e criativo? Produtivo e criativo, fazendo a mesma coisa? Exatamente. Mas as empresas olham em produtividade ainda, né? Agora, a minha opinião é a seguinte... Eu não acho que esse empresário tem que atrair, tem que se tornar atraente para jovem. Eu não acho. Eu não vejo por que as empresas ainda têm que pensar no jovem entrando no mercado de trabalho, eu tenho que atrair esse talento. Eu não acho que esse é o talento mais valioso, infelizmente. O talento mais valioso é de pessoas que têm repertório, que vai ser inteligente. Uma pessoa com 50 anos ainda tem 20 anos com saúde hoje, de produtividade. E... Na minha visão, se ela tiver uma boa cabeça, como a sua, Marcela, se ela tiver uma boa trajetória, ela tem criatividade. E é uma criatividade que é diferente da do jovem, porque a gente foi condicionado a entender que é daquela fase dos 20 aos 30 que a gente é mais criativo, que a gente é mais produtivo. E essa é uma mentira, né? Que a gente é mais empreendedor, que as coisas têm que acontecer ali, que a gente está com mais fome no mundo. Eu acho que as coisas estão mudando. Eu acho que as empresas têm que se configurar para ter cargos entrantes para pessoas 50 a mais, 60 a mais. Viva os 60 a mais? Viva! Pois exatamente. É um funcionário que ele vai gastar mais com plano de saúde, ele pode dar algum problema, mas quem disse que a gente precisa trabalhar 6x1? Quem disse que a gente precisa trabalhar 5x2? Com a inteligência artificial muda tudo. Muda tudo. Todos os processos maçantes, todos os processos robóticos, os processos que eram feitos por juniores sei lá, de pegar café, de separar planilha, vai ser feito por robô. Mas tem um outro lado que eu acho que é bacana também refletir, é que você é escolhido. Então, por exemplo, a venda direta, muito jovem tem escolhido esse modelo para ser seu, para pagar sua faculdade. Foi até o que aconteceu comigo, né? Então, você é escolhido por um jovem que olha uma marca do uso dele e fala assim, poxa, eu posso fazer a minha renda, compor a minha renda com esse item. E aí eu, como empresário, falo assim, como é que eu ajudo ele como é que você ajuda ele a atingir isso? Né? Eu acho que isso aí é a essência do gig economy, né? É a essência da pessoa que está fazendo um trabalho que ela entende que é circunstancial para alguma coisa. Como que a gente atrai essa pessoa? Com remuneração digna. É verdade. O que esse jovem quer é remuneração digna. Em um modelo de fim de neoliberalismo, em um modelo de fim de um modelo dominante, as pessoas só querem conseguir fazer as coisas que elas querem, assim, viver para trabalhar para viver, não viver para trabalhar. E aí faz todo sentido voltar para a conversa da inteligência orgânica. Claro. É ajudar ele a se conhecer, ajudar ele a se relacionar, ajudar ele a escutar, a sentir, né? Caramba, Pedro, esse assunto vai longe, as pessoas têm que entender que o que vale na vida são experiências, né? São experiências, não? O futuro é das pessoas interessantes, das pessoas que conseguem ter repertório, sabem falar de mais de um assunto, sabem
ter um jogo de cintura, né? Sabem conversar em qualquer mesa, sabem se contribuir com qualquer squad, para falar no modelo corporativo, né? Sabem romper essas barreiras. Essas sempre foram, no final das contas, as pessoas que têm sucesso. Adorei. Pedro, quero deixar aqui o convite para mais vezes a gente trocar essas figurinhas. Com certeza. Foi um prazer aprender com você. Sou fã, eu comentei no começo que eu achei que eu tinha acabado de conhecer ele, mas eu já conheço porque eu sou fã do pai dele. Já foi meu professor, inclusive, numa aula magna incrível, marcou meu começo de pensamento um pouco mais profundo. Que legal. Quero agradecer demais a sua disponibilidade de estar aqui, de compartilhar, de evoluir um pouquinho a gente para mais olhares. Quero convidar você, olha lá! Se não deixou seu curtir, deixa agora, se inscreva no canal. É muito bacana convidar você para continuar assistindo novos episódios do DiretaCast. A gente está só começando essa jornada, tem muita coisa boa para a gente compartilhar. E quero agradecer imensamente a sua visita, a sua colaboração e pedir para você deixar aqui seus contatos. Quem mais quiser saber sobre inteligência orgânica, quiser saber sobre o Pedro Cortella, tá aqui, a câmera é sua. Ah, que bom, obrigado, Marcelo. Prazerzaço, ótimo papo, adorei ser convidado e trocar com você, porque no final das contas, vender é ajudar os outros, né? Então, quando você tá vendendo um produto que você acredita que vai fazer diferença nos outros, é um trabalho que enobrece, é um trabalho que enche a gente de propósito. E para quem quiser me acompanhar, né? Eu tô lá no Pedro Cortella, no Instagram, LinkedIn, YouTube, todas as redes aí. E quem quiser participar da formação em gestão de inteligência artificial, que é justamente a pessoa que consegue orquestrar essas várias inteligências, essas várias formas, para se aprofundar um pouco mais e não usar como 99% das pessoas usam, mas como o 1% usa, é lá na SPM, né? Todos os caminhos estão aí nas minhas redes. E é isso, foi um prazer sempre falar com você. Amém, volte sempre. Obrigada, Pedro. Com certeza, valeu. Obrigada, gente. DiretaCast, o podcast da venda direta.